Galera, beleza? Tô de volta aqui, eu sou o Alex, esse é meu canal, Pipoca e Popcorn, ou se você preferir Popcorn e Pipoca, fica ao seu critério. Então, eu não tô aqui eu não tenho a pretensão de dizer que eu sou crítico de cinema ou coisa do tipo, eu só gosto muito de falar sobre filmes e assistir filmes e conversar com as pessoas assim como eu, que gostam também de conversar sobre filmes. E estou aqui depois de quase um mês aí, voltando para falar de um filme que eu assisti, que eu achei muito interessante, que se chama Casa da Dinamite. Ah, Foi lançado, acho que dia 9 de outubro no Brasil e no Netflix ontem, tanto aqui como no Brasil. Catherine Bigelow eu não sei se estou pronunciando o nome dela correto. Ela é a diretora daquele Zero Dark Thirty, do The Hurt Locker, e o mais conhecido, acho que para a galera mais antiga, é o Point Break, né? O Caçador de Emoções. Caçador de Aventuras, alguma coisa assim. Não me lembro, faz tempo. E então, a premissa do filme é muito interessante. Ela fala de algo que é uma coisa que realmente existe aqui. A preocupação com o armamento nuclear dos Estados Unidos e dos outros países também, como a China, Rússia, Norte-Coreia e outros. E o jeito que ela aborda esse filme, a ideia é o seguinte: uma nação lançou um míssil contra os Estados Unidos e o tempo de impacto eu acho que é 18 minutos, se eu não me engano. E nesses 18 minutos a gente vai ver o ponto de vista da Rebecca Ferguson, que é a Olivia no caso, né? E a gente vai acompanhar esses 18 minutos com os olhos dela, vendo tudo que acontece em tempo real no filme, assistindo ela interagir com essa situação. E a grande sacada da diretora é que a gente vai assistir esses 18 minutos com o ponto de vista dela, e daí vamos assistir os mesmos 18 minutos com um ponto de vista de outro personagem, entendeu? E assim sucessivamente até o final do filme. Acho que dos atores mais conhecidos que tem no filme são a Rebecca Ferguson, tem o Idris Elba, no caso, ele é o presidente POTUS, e que mais? Jason Clarke, é um cara bem conhecido também. Não tem muitos atores assim que estão assim em evidência, que todo mundo conhece. São ótimos atores, todos desenvolvem seu papel muito bem, sem nenhuma atuação ruim. Todos fazem um ótimo trabalho, mas os mais conhecidos são esses. Então a história é essa. A gente vai assistir do ponto de vista de 3 ou 4 diferentes personagens do filme, contando a mesma história. E é tudo muito bem armado, tudo muito bem costurado. E a tensão é palpável, você sente realmente o que está em jogo e o que os personagens estão tentando passar por aquela situação, que é uma situação que não tem muito controle. Não é algo que tem como ser evitado. É a ideia de que vai acontecer iminentemente. Não importa o que eles venham a fazer, entendeu? Claro, eles tentam impedir que esse míssil chegue, né, até a cidade de Chicago. Mas essas tentativas, elas falham e não dá certo. E aí a gente passa meio que uma contagem regressiva para ver o que vai acontecer no final. E tudo é muito bem estruturado. O filme tem longos takes, né? São cenas assim longas que passam por alguns minutos sem cortes, e a gente vai meio que tendo a experiência da tensão que isso causa, né? E não existe um culpado, ninguém fala quem foi, não fica claro qual foi a nação que lançou o míssil contra os Estados Unidos.
até porque eles teriam que inventar uma nação, né? Porque não acho que ficaria bem se eles apontassem o dedo para um dos países que realmente existe na história do filme. Mas é isso. Não tem ação, não tem... Fora a ideia de que o perigo é iminente, a gente só fica tentando entender o que vai acontecer. E algumas coisas são meio que deixadas de lado para que o filme continue acontecendo nessa ideia, entendeu? Não tem muitos furos de enredo, mas algumas coisas ficam sem explicação, do qual você fala assim, poxa, mas sério, isso aconteceu, ninguém vai falar nada sobre isso? Mas a tensão é tão grande que a gente dá um desconto e a gente continua acompanhando de forma com que o que a gente quer é ver o resultado final dessa história. O que a gente quer é perceber, saber quem é o culpado, saber quem foi a nação que fez isso. Em relação às atuações, como eu já disse antes, não são muitos atores conhecidos, além dos três principais. Rebecca Ferguson está sempre ótima em tudo que ela faz, na minha opinião, pelo menos. Ela é uma ótima atriz. O Jason Clarke aparece pouco no filme, algumas cenas, e no qual, nas cenas que ele aparece, são cenas assim de uma tensão real, uma tensão que você consegue realmente perceber que está acontecendo aquilo dentro do universo do filme. E se tivesse que falar de uma atuação que ficou meio assim, seria do presidente, do Idris Elba. O cara é um ótimo ator, ninguém tira esse mérito dele. Mas eu não sei se ele realmente quis passar a ideia de um presidente indeciso, um presidente que não sabe o que fazer, ou se ele realmente estava só fazendo por fazer. Fica ao seu critério decidir se você achou a atuação dele boa ou não. Mas é isso. Bom, isso foi os positivos do filme, né? Eu acho que a história é muito boa, que a história tem uma forma de te prender, mas tem um problema. O final do filme é um final que não tem agradado todo mundo, a quase todo mundo. E eu vou falar aqui porque esse filme já está há bastante tempo já. Eu acho que quem não quiser escutar os spoilers, você pode parar agora e voltar depois. Mas não tem final. Infelizmente não tem final o filme. A sensação que dá é a seguinte: imagina quando você vai a uma festa, um churrasco, qualquer que seja, alguma coisa que você está se divertindo, conversando com os amigos, comendo uma carninha, curtindo um sonzinho, se divertindo. Aí chega a hora de tomar aquela cervejinha, o cara traz o barril de chopp, o chopp está quente. O que eu estou conseguindo pensar nesse momento agora é essa analogia. O chopp está quente. A festa foi boa, foi interessante, tudo aconteceu do jeito que você esperava que fosse acontecer. Só que o chopp está no final da festa e ele está quente. Ou seja, você fica assim, poxa, eu investi tanto nessa ideia e é assim que ela vai ser terminada, é assim que ela vai parar, sem uma explicação maior, sem um evento maior. As pessoas podem pensar assim, você quer ver catástrofe, você quer ver morte. Não, não é isso. Eu só acho que deveria existir algo mais além de simplesmente cortar para a tela preta, entendeu? Eu acho que existe assim um sentimento de que vai acontecer, mesmo nós não vendo o final, por assim dizer, mas fica meio sem graça, entendeu? Eu acho que é o seguinte: se você não se preocupar com a ideia do final ser um final ambíguo, um final que não tem muito sendo dito, o filme vale a pena. Mas você pode se chatear com o final, porque é um final que não compensa, que não faz assim, pô, valeu. Por mais triste que poderia ter sido, eu acompanhei até o final e valeu a pena. Mas é isso, essa é a minha resenha do filme aqui, minha crítica, minha opinião, né, por assim dizer. E quero ouvir a sua opinião. Me deixa saber o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com o meu ponto de vista, se você não concorda. Sua opinião é importante. Aproveita e dá um likezinho pra mim no botãozinho aí, se você quiser subscrever pro meu canal. Ajuda o velhinho aqui a continuar falando as coisas que ele gosta. Beleza? Até a próxima. Tchau.